Olá, tudo bem com você? Está preparado para mais uma viagem comigo pela nossa história? Sou o professor Daniel. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre a ocupação da região amazônica no período colonial. Antes de entrarmos nesse assunto, precisamos viajar para 1494, quando foi feito um acordo entre Portugal e Espanha. Esse acordo ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Com ele, as terras do Brasil estavam divididas entre Portugal e Espanha. No seu lado direito ficava a parte de Portugal e no lado esquerdo o da Espanha. A Amazônia fazia parte das terras espanholas. Só que na prática, esse acordo nunca foi respeitado direito. Portugal ia sempre avançando um pouco mais para o oeste, justamente onde eram as terras da Espanha. Para resolver essa situação, um novo acordo foi assinado em 1750, chamado Tratado de Madrid. Esse tratado resolveu que a terra era de quem a possuísse de fato. E como Portugal ultrapassou as fronteiras e acabou invadindo terras ao oeste, que eram terras da Espanha, garantiu boa parte do território, incluindo a Amazônia. Entre os séculos 17 e 19, os portugueses expulsaram europeus da região amazônica, construíram fortes e fundaram vilas e cidades. Converteram parte dos indígenas ao cristianismo, além de forçá-los a trabalhar nas plantações, como remadores nas canoas e usando como soldados. Portugal quis aproveitar a força de trabalho indígena e os recursos naturais disponíveis na região. A economia da Amazônia estava baseada na extração de produtos da floresta, em especial as chamadas drogas do sertão, que era um conjunto diversificado de produtos da Amazônia colonial. Essas drogas eram extraídas das florestas pela mão de obra indígena. Os índios eram usados para esse trabalho, depois comercializadas no mercado europeu. Entre as chamadas drogas do sertão, destacamos cravo, castanha, canela, cacau, além de fibras, tinturas, ervas medicinais e madeiras valiosas. Como a mão de obra usada para a extração desses produtos era indígena, os colonizadores tiveram 3 formas de conseguir indígenas para trabalhar nessa exploração de recursos naturais, que são os descimentos, os resgates e as guerras justas. Os descimentos eram as descidas dos indígenas das aldeias para os núcleos coloniais, ou seja, saíam de suas aldeias e passariam a morar e trabalhar com os colonos. Mas nem sempre essas descidas ocorriam de forma pacífica. Os resgates eram realizados por tropas militares para resgatar indígenas presos em guerras intertribais. O resgate se dava por meio da troca do prisioneiro por mercadorias. E em troca de seu resgate, o indígena era escravizado. As guerras justas davam-se contra os indígenas que se recusavam a se converter ao cristianismo. Eles eram contra os portugueses. Sua motivação seria justa, já que, do ponto de vista dos portugueses, os indígenas, ao contrariarem, estariam errados. Se eu falar para vocês a palavra forte, o que lhe vem à mente? Uma pessoa forte tipo essa? Ou essa? Mas para a nossa aula de hoje não é a esse forte que me refiro. Forte é uma fortaleza, ou seja, construções fortificadas que foram feitas em alguns pontos estratégicos, que serviriam para proteger o território e abrigavam tropas e os recursos militares. Os fortes foram importantes para que a colonização portuguesa na Amazônia tornasse mais intensa. Mas não somente eles, mas as missões. Elas também foram muito valiosas. As missões eram povoados em que os religiosos reuniam indígenas, com o objetivo de ensinar a fé católica e convertê-los à religião, além de formar comunidades que se autossustentavam. Como vemos nesse mapa, essas missões religiosas e os fortes deram origem a várias vilas ao longo do rio Amazonas. As missões, os fortes. A partir daí, a colonização foi estendida por toda a região. Os missionários tinham um papel importante, pois iam com as expedições ao interior da floresta para descer os indígenas para os aldeamentos.
ou seja, tiravam os indígenas das aldeias para os núcleos coloniais. Eles vieram com a intenção de catequizar os indígenas. Entretanto, isso não significava apenas ensinar a fé cristã, mas repassar os valores e hábitos dos europeus, e assim integrá-los à sociedade da colônia. O interesse da mão de obra indígena, gratuita e exploradora, fez com que a relação entre religiosos e os colonos fosse sempre tensa. Os colonos frequentemente acusavam os religiosos de possuírem regalias e de não precisarem pagar salário aos indígenas. Por outro lado, os jesuítas eram contra a escravidão e aos maus-tratos praticados pelos colonizadores aos indígenas. Haviam várias ordens religiosas trabalhando em missões na Amazônia. Entre elas, os franciscanos, os mercedários, os carmelitas e os jesuítas. Os jesuítas foram os que mais se destacaram no trabalho com os indígenas. O Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro de Portugal desde que assumiu em 1755, reorganizou as leis, a economia e a sociedade portuguesa, modernizando o país. E essas mudanças também atingiram a colônia portuguesa. Ele era totalmente contra o domínio dos jesuítas sobre os indígenas. E como o poder dos jesuítas estava cada vez maior, foi um grande desafio para Pombal administrar essa questão. Mas em 1759, os jesuítas foram expulsos por Marquês de Pombal do Brasil. No lugar dos religiosos, os colonos portugueses seriam os responsáveis por conduzir a mão de obra indígena nessas nossas vilas e aldeias. No final das contas, a força de trabalho indígena continuou sendo escravizada. Colonos com privilégios conseguiam impedir o trabalho livre dos indígenas, o que resultava, muitas das vezes, em fuga de muitos índios. Com tantos problemas com a escravidão indígena, Portugal resolveu pôr fim a isso e começou a trazer negros escravos para a Amazônia. Segundo historiadores, entre 1755 e 1778, mais de 25 mil escravos africanos foram trazidos para a Amazônia. Com a exploração do trabalho escravo, indígena e negra na Amazônia, de forma forçada e desumana, acabou unindo esses dois povos. Os negros aprenderam com os indígenas como sobreviver na floresta, e quando se revoltavam contra os maus-tratos dos brancos, fugiam e se escondiam na floresta, e formavam quilombos. E o que são quilombos, professor? Respondo agora. Quilombos são locais escondidos, geralmente no mato, onde se abrigavam escravos fugidos. Nos quilombos, músicas, danças, festas, brincadeiras e rituais dos negros conseguiram sobreviver, mantendo viva a cultura herdada dos antepassados. E isso veio até os dias de hoje. Percebemos na história da Amazônia que indígenas, negros e brancos conseguiram se adaptar, cada um à sua maneira, ao processo de colonização. Mas é claro que uma das heranças dessa colonização foi a marginalização dos povos indígenas e negros na Amazônia. Indígenas e negros ou eram brutalmente assassinados ou forçadamente escravizados. Até hoje, podemos ver o reflexo dessa marginalização enraizada em nossa sociedade. Tanto indígenas quanto negros ainda sofrem vários aspectos, tais como descaso, preconceito, discriminação e desrespeito. É muito importante que cada um de nós possa sempre refletir sobre nossas atitudes. E o que podemos fazer para combater essa marginalização? Precisamos nos unir e lutar contra isso. E então, você gostou de ter aprendido sobre a ocupação da Amazônia colonial? Eu, professor Daniel, acredito que sim. Agora vamos testar seu conhecimento. Acompanhe comigo a hora da atividade. Vamos à atividade 1. Os colonizadores tinham 3 formas para conseguir que os indígenas trabalhassem nessa exploração dos recursos naturais. Indique as formas relacionando a cada uma das descrições abaixo. A forma com que os colonizadores conseguiam com que os indígenas trabalhassem. Letra A, descimentos. Letra B, resgates. E letra C, guerras justas. Vou indicar para vocês 3 descrições e você vai encaixar essas 3 formas em cada uma delas, certo?
A primeira descrição: descidas dos indígenas das aldeias para os núcleos coloniais. Estamos nos referindo a quê? Aos descimentos, aos resgates ou às guerras justas? É a letra A. A dica foi fácil, né? Descidas dos índios, né? Eram os descimentos. Muito bem. Vamos lá, a próxima descrição. Guerras contra os indígenas, que se recusavam se converter ao cristianismo e que eram hostis aos portugueses. A dica foi boa aí, hein? Seria resgates ou guerras justas? Letra C, guerras justas, né? Eram guerras contra os indígenas. Os portugueses acreditavam que eles não querendo se converter ou sendo hostis, era justo que eles pudessem guerrear contra eles. Essa última ficou fácil. Realizados por tropas militares para resgatar indígenas presos em guerras intertribais. Nós estamos falando dos resgates. Letra B. Acertou? Parabéns. Atividade 2. Além dos fortes, as missões foram também importantes para que a colonização portuguesa tornasse mais intensa na Amazônia. Acerca das missões, complete o texto abaixo usando as seguintes palavras. As palavras são católica, comunidades, povoados, religião e religiosos. As missões eram, espaço, em que os, espaço, reuniam indígenas com o objetivo de ensinar a fé, espaço, e convertê-los a, além de formar, que se sustentavam. Agora vamos completar o nosso texto. As missões eram povoados em que os religiosos reuniam indígenas com o objetivo de ensinar a fé católica e convertê-los à religião, além de formar comunidades que se sustentavam. Completou certinho? Parabéns! Atividade 3. Com as mudanças ocorridas em Portugal e o poder dos jesuítas ficando cada vez maior sobre os indígenas na Amazônia, tornou-se um desafio para as autoridades portuguesas manter o seu controle sobre a região. Com base nessa afirmação, indique o responsável pela expulsão dos jesuítas do Brasil. Alternativa A, Tratado de Madrid. Alternativa B, Marquês de Pombal. Alternativa C, Dom José I. Alternativa D, indígenas revoltosos. Com base nessa afirmação aí, quem foi o responsável pela expulsão dos jesuítas do Brasil? Resposta certa é a letra B, Marquês de Pombal. Acertou essa também? Parabéns! Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos um pouco sobre a ocupação da região amazônica no período colonial. Lembramos que o início da ocupação se deu com o avanço de Portugal para o oeste da sua colônia, até que a Amazônia tornasse posse de Portugal. Os portugueses, durante o processo de colonização, expulsaram europeus da região amazônica, construíram fortes, fundaram vilas e cidades, converteram parte dos indígenas ao cristianismo, além de tê-los forçado ao trabalho escravo. Portugal aproveitou tanto a força de trabalho indígena quanto dos recursos naturais disponíveis na região. Os indígenas eram levados a trabalhar por meio dos descimentos, dos resgates ou das guerras justas, e isso provocava sempre conflitos entre colonizadores e indígenas. Para conseguir avançar na colonização, Portugal construiu fortes e missões em vários locais ao longo dos rios, e eles deram origem a várias vilas ao longo do rio Amazonas. E a partir daí, a presença colonizadora na Amazônia aumentou bastante. O trabalho dos indígenas deu muito trabalho por vários motivos. Daí, Portugal resolveu empregar escravos africanos na Amazônia. Mas diante da exploração de indígenas e negros, eles se uniam e, na medida do possível, tentavam sobreviver, fugindo muitas vezes das mãos dos colonizadores. Tanto indígenas quanto negros sofreram com a escravidão, ou até mesmo com a morte. Hoje em dia, ainda temos muitos traços da marginalização que esses povos sofreram ao longo de toda a ocupação da nossa região amazônica. Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula de hoje. Mas essa história não acaba aqui. Que tal se aprofundar ainda mais sobre esse assunto? Afinal, é muito bom conhecer a história da nossa Amazônia. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.